Embora Doutrina e Convênios 1 seja a primeira seção de Doutrina e Convênios, não foi a primeira revelação que Joseph Smith recebeu do Senhor. Na verdade, foi dado entre as sessões 66 e 67, mas foi publicado posteriormente no início do livro. Em novembro de 1831, Joseph Smith havia recebido mais de 60 revelações do Senhor, e os membros e missionários que queriam suas próprias cópias só podiam tê-las escrevendo cada revelação à mão. Em 1º de novembro de 1831, em um conselho de líderes da igreja realizado na casa de John Johnson em Hiram, Ohio, o profeta propôs que essas revelações fossem impressas em um livro de mandamentos, cujo nome foi mudado 2 anos depois para Doutrina e Convênios. O conselho endossou a proposta de Joseph e decidiu imprimir 10.000 cópias do livro, que mais tarde foi reduzido para 3.000 cópias. 3 homens escreveram um prefácio para o novo livro, mas quando eles apresentaram seu rascunho, ele foi separado e rejeitado como inadequado. O conselho pediu a Joseph Smith que levasse o assunto ao Senhor, o que ele concordou em fazer se orassem com ele. Todos se uniram e Joseph orou para saber a vontade do Senhor. Quando ele terminou, eles se levantaram e o profeta ditou pelo Espírito as palavras desta revelação de Doutrina e Convênios 1, frase por frase, conforme Sidney Rigdon a anotava. O Senhor deu seu próprio prefácio do Livro dos Mandamentos e é o único livro na Terra com um prefácio escrito pelo próprio Senhor. Joseph Smith escolheu e preparou as revelações para publicação, e 2 semanas depois, Oliver Cowdery e John Whitmer as levaram para Independence, Missouri, para serem impressas por William W. Phelps, um impressor experiente e recém-converso. Ele tinha acabado de comprar uma impressora para a igreja e supervisionaria este grande projeto. Eles trabalharam rapidamente e no verão de 1833, 65 sessões foram impressas. Mas uma turba destruiu a impressora, espalhou a tipografia e queimou a maior parte das 160 páginas impressas do Livro de Mandamentos. Alguns santos valentes conseguiram salvar restos de quase 100 cópias. Joseph Smith disse que nenhuma mão profana pode impedir o progresso da obra. E o Senhor disse em Doutrina e Convênios 1,19: as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes. A obra progrediu e em 1835, Doutrina e Convênios foi publicado com 102 seções das revelações do Senhor dadas a Joseph Smith. O prefácio do Senhor começa em Doutrina e Convênios 1, 1 e 2, com sua voz de advertência a toda a humanidade. Escutai, ó povo da minha igreja, vós, povos de longe, e vós que estais nas ilhas do mar, escutai juntos, pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens e ninguém há de escapar. A palavra ouvir é encontrada em muitas seções de Doutrina e Convênios e significa ouvir com grande intenção, entusiasmo e obedecer. Este aviso será entregue a todos os confins da terra, por seus discípulos escolhidos e autorizados nos últimos dias. O Senhor disse em Doutrina e Convênios 1,6: Eis que esta é minha autoridade e a autoridade de meus servos. E em Doutrina e Convênios 1,8, aprendemos que eles recebem poder para selar tanto na terra como no céu os incrédulos e rebeldes. O Senhor explica que os habitantes da terra devem ser avisados sobre o dia do julgamento, quando a ira de Deus será derramada sem medida sobre os incrédulos, rebeldes e ímpios. O Senhor virá para recompensar cada homem de acordo com sua obra e como ele tratou os outros, e sua voz vos proclamará a toda a terra. Preparai-vos para o que há de vir, porque o Senhor está perto. Doutrina e Convênios 1,12. Isso acontecerá em sua segunda vinda, quando sua ira se acender e sua espada, banhada no céu, cairá sobre os habitantes da terra. O braço do Senhor será revelado e chegará o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor ou de seus servos ou darem ouvidos a seus profetas e apóstolos serão eliminados do meio do povo de Deus.
A mensagem do Senhor é clara e direta, e todos os que acreditam que Doutrina e Convênios é sua voz e vontade não têm desculpa. Aqueles que desobedecem voluntariamente às leis de Deus tornam-se parte de uma quebra coletiva do que o Senhor chama de aliança eterna. Ele define esta atitude de fazer as coisas à nossa maneira em vez de sua maneira, como idolatria, e aqueles que encorajam essa cultura e atitude corrupta são conhecidos como Babilônia moderna. O Senhor avisa que, assim como os ídolos das pessoas de há muito pereceram na cidade corrupta da antiga Babilônia, os ídolos da humanidade em nossos dias também morrerão quando a Babilônia moderna, a grande, for destruída na segunda vinda do Senhor. Este aviso de um mundo idólatra que se dirige para a ira de Deus com a espada do céu levantada para destruir Babilônia e separar seus idólatras do povo de Deus é um lembrete sóbrio para ouvir a voz do Senhor e de seus servos e se arrepender e se voltar para ele. Em Doutrina e Convênios 1, 17 e 28, o Senhor prediz o grande destino de sua obra nos últimos dias e nos dá esperança de evitar essa calamidade iminente, chamando o seu profeta Joseph Smith e dando revelações e mandamentos a ele e a seus outros servos através do profeta. Naquela época, a igreja estava organizada há apenas 1 ano e meio, com apenas algumas centenas de membros, e Deus deu suas revelações para ajudar esses servos fracos e simples a quebrar o domínio da idolatria sobre o coração da humanidade, prepará-los para a segunda vinda e ser contado entre seu povo do convênio. As revelações em Doutrina e Convênios 1 ajudam seus servos a falar em nome de Deus, aumentar a fé na terra e estabelecer seu convênio eterno. Eles também os ajudam a proclamar a plenitude do Evangelho a todos os confins da terra, para que possam compreender seus erros, buscar sabedoria e serem instruídos, e serem corrigidos e arrependidos de seus pecados. Se eles forem humildes, eles serão fortalecidos, abençoados do alto e receberão conhecimento. Doutrina e Convênios contém muitas revelações que ajudaram Joseph Smith a ter o poder de traduzir o livro de Mórmon e ajudaram a ele e a outros a estabelecer o alicerce para a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, do Senhor para trazê-las à luz, obscuridade e escuridão. Doutrina e Convênios 1 deixa claro que o Senhor não pode mostrar tolerância para com o pecado, mas também é cheio de misericórdia para com todos os que se arrependem e guardam seus mandamentos. Doutrina e Convênios 1 termina a revelação com um convite ao leitor de Doutrina e Convênios. Vemos o desejo do Senhor pelo bem-estar e felicidade de cada um de seus filhos, ao lembrar a todos os habitantes da terra que está disposto a tornar conhecidas suas revelações a toda a carne. Todos merecem ser avisados do que está por vir e ter a oportunidade de se preparar para isso. O Senhor nos ordena examinar essas revelações. Doutrina e Convênios 1 endossou o plano dos líderes da Igreja de imprimir as revelações que o Senhor deu a Joseph Smith e testificou que elas são verdadeiras e merecem confiança. Todas as profecias e promessas contidas neles serão cumpridas, quer aprendamos sobre eles lendo suas palavras nas Escrituras ou ouvindo-as da voz de seus servos fracos e simples. É o mesmo. Esta sessão apresentou a obra do Senhor nos últimos dias como uma época em que os servos de Deus foram chamados para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Deus convida toda a humanidade a deixar para trás a idolatria da Babilônia moderna, que está condenada a ser destruída, e a entrar na segurança de sua aliança eterna. O Senhor disse que todos os habitantes da terra merecem a oportunidade de fazer essa escolha, e as revelações em Doutrina e Convênios têm um papel importante para ajudá-los a escolher. Doutrina e Convênios 1 termina com a declaração de que o Senhor é Deus e o Espírito testifica e o testemunho é verdadeiro, e a verdade permanece para todo sempre. Amém. E esta é a seção 1 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que façam parte da história da Igreja ou algo que seria comum naquela época. Em seguida, leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida do século XIX. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy em Ponderfun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar
mais coisas divertidas para fazer e ouvi-las como um podcast. Compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontrar algum tempo esta semana para refletir.